Você já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Aqui é vídeo toda semana. Hoje vou explicar um filme de ficção científica americana chamada Saber. Spoilers à frente. Em 1959, uma menina pequena, uma reclusa chamada Lucinda está na escola. É hora de brincar, mas ela está longe das outras crianças, com vozes sussurrando ao seu redor. A professora deles, a senhorita Taylor, vem cancelar o intervalo para brincar. Ela teve que ligar para Lucinda separadamente porque ela não cedeu. Em seguida, a professora está na frente da turma. Ela lembra que amanhã é dia de abertura oficial da escola. Ela diz a eles que a escola comemora sua abertura com uma competição, na qual os alunos desenham o que eles acreditam que acontecerá no futuro. As crianças ficam animadas e começam coisas diferentes, exceto Lucinda, em que é guiada por vozes sussurrantes para preencher seu papel com uma série de números, antes que ela possa escrever os números finais. O tempo alocado para a tarefa expira, e a senhorita Taylor recolhe os desenhos dos alunos. As obras estão armazenadas em uma cápsula do tempo para ser aberta 50 anos depois. No dia seguinte, na inauguração da William Davis Elementary School, o diretor dá as boas-vindas a todos e anuncia o enterro da cápsula do tempo. Daqui a 50 anos, seus descendentes desenterrarão esta cápsula do tempo. Depois que a cápsula do tempo foi enterrada, a senhorita Taylor percebe que Lucinda saiu de onde estava. As equipes começam a chamar seu nome, procurar, lá dentro da escola. A senhorita Taylor desce uma escada e ouve um barulho atrás de uma porta. Ao abrir a porta, ela encontra Lucinda assustada com sangue nas mãos. Ela havia escrito algumas coisas na porta com os dedos. Estes são os números restantes que ela não terminou de escrever no dia anterior. Ela parece muito assustada e pede ao professor que faça os sussurros pararem. Avanço rápido para 50 anos depois, os dias atuais do filme. Um astrofísico, John, acha difícil controlar sua depressão depois de perder sua esposa. Ele tem dificuldade em acreditar que há sentido na vida depois que sua esposa morreu em um incêndio. Ele também tem um filho, Caleb, que também luta para seguir em frente. Na manhã seguinte, na escola de Caleb, o atual diretor anuncia a inauguração do legado de 50 anos. A cápsula do tempo, que foi enterrada há 50 anos. Ela chama a velha senhorita Taylor, a mesma professora de 50 anos atrás, para fazer as honras. A cápsula é aberta e cada criança recebe um envelope. Caleb recebe a carta de Lucinda e abre para encontrar números no papel em vez de desenhar como todo mundo. Enquanto olha para o papel, ele começa a ouvir sussurros de todos os lugares. E percebe uma figura parada longe da escola, mas desaparece quando ele verifica novamente. Em casa, Caleb tenta pedir permissão para ir à casa de um amigo para uma festa do pijama. Enquanto fala, seu pai percebe o papel da escola e o questiona sobre isso. Ele não deveria trazê-lo para casa. Uma vez que John coloca Caleb na cama, ele começa a ficar curioso sobre a lista de números. Ele acidentalmente coloca um copo de uísque em cima e faz um círculo em torno de números específicos. Ele coloca um conjunto de números em um quadro branco e rapidamente percebe que isso significa 11 de setembro de 2001. É claro que é o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, que matou 2.996 pessoas, alinhando-se perfeitamente com esses números. Certo de que isso é apenas uma coincidência, ele coloca todos os números no quadro branco e investiga mais a fundo. Ele descobre que a lista está cheia de coisas semelhantes. Datas, anos e vidas perdidas em eventos trágicos específicos como explosões, acidentes, terremotos, furacões, etc. Todos estão listados na ordem em que teriam acontecido desde 1959. Ele usa o círculo vermelho para a data da tragédia e o azul para a contagem de óbitos. Mas há alguns números não circulados que ele não consegue descobrir o que significam. Então, no dia seguinte, John fala com um colega, Phil, sobre os números no papel. Ele explica que cada conjunto de números corresponde a um grande desastre em data e vidas perdidas. E as previsões dos números foram consistentes. Até a data em que sua esposa morreu também estava lá. John diz a ele que há 3 conjuntos de números que ainda não aconteceram. E um deles mostra: 81 pessoas morreriam em algum lugar amanhã. Phil se recusa a acreditar porque é muito louco para ser verdade. E acha que os números são apenas coincidências, pois também há números sem círculo no papel que aparentemente não têm significado. Ele suspeita que alguém pode estar pregando uma peça em John. John começa a procurar mais detalhes. Ele vai até a senhorita Taylor, que era professora de Lucinda em 1959, quando a cápsula do tempo foi enterrada. Ele quer verificar a autenticidade da carta.
Miss Taylor confirma que este é o original, e conta a John sobre Lucinda arranhando a porta após o enterro da cápsula, e as estranhas circunstâncias que o cercam. John expressa seu desejo de conhecer Lucinda, mas acontece que Lucinda faleceu devido a uma overdose de drogas há vários anos. Em casa, enquanto tenta obter alguns contatos pelo telefone, ele vê alguns homens estranhos parando no quintal em um carro. Caleb vai até o carro, e os homens estranhos dão uma pedra a Caleb sem realmente dizer nada a ele. O que, claro, assusta John. Ele o lembra de ficar longe de estranhos e o manda para dentro de casa. Enquanto pesquisa na rede sobre a morte de Lucinda, sua irmã, Grace, o assusta. Grace quer que John visite sua família, porque ele não fala com seu pai há muito tempo. Mas ele se recusa. John tem um relacionamento difícil com seus pais devido a serem extremamente religiosos e John é ateu. No dia seguinte, indo buscar Caleb na escola, John está preso no trânsito. Ele tenta redirecionar, mas nenhuma rota alternativa. Olhando as coordenadas em seu GPS, ele percebe que os números não circulados, que ele não conseguiu descobrir na lista anterior. Ele sai do carro para descobrir porque a estrada está bloqueada. Enquanto conversava com a polícia, a previsão aconteceu. Um avião cai no chão. Várias pessoas queimam e morrem enquanto ele tenta ajudar. Ele volta para casa enquanto ainda tem dificuldade em acreditar no que acabou de acontecer. John vai online para pesquisar sobre o acidente, apenas para encontrar o relatório, afirmando que 81 pessoas morreram. À noite, um homem estranho entra no quarto de Caleb. Caleb acorda e o estranho mostra a ele uma revelação de que tudo está sendo destruído. Enquanto os animais correm para salvar suas vidas, Caleb grita. Seu pai corre para o quarto e o carrega do chão. John vê um homem estranho pela janela enquanto segura e sai correndo procurando por ele, mas ele se foi. Na manhã seguinte, John e seu filho seguem uma mulher e sua filha até o museu. No museu, ele conhece a mulher e eles se apresentam. Ela é Diana, filha de Lucinda. John mais tarde explicou a ela que a seguiu para perguntar sobre sua mãe. Diana fica chateada com a menção de Lucinda. John explicou que a previsão de Lucinda se concretizou e restam apenas 2. E a última acontecerá 3 dias depois, em 19 de outubro, e 33 pessoas morrerão. Ele precisa da ajuda dela. No entanto, Diana sai com a filha, Abby, dizendo que não pode ajudá-lo. Em casa, há notícias de um possível ataque terrorista. John procura a localização do próximo desastre usando as coordenadas do GPS. Ele encontra o local, uma estação de metrô, e tenta avisar a polícia. John vai até a estação de metrô e persegue um cara que ele acha que é um terrorista no trem. A polícia o segue. Eles descobrem que o cara é apenas um ladrão de CDs. O trem começa a se mover, mas eles veem um trem descarrilado indo em direção a eles e há um caos enquanto todos tentam escapar. O trem mata muita gente se encaixando na previsão mais uma vez. A próxima cena mostra os sobreviventes, incluindo John saindo dos escombros, e a polícia e o corpo de bombeiros tentando ajudar. Voltando para casa, ele fica surpreso ao ver Diana e sua filha esperando por ele. Ela passa a dizer a John que o último desastre deixado na lista é em 19 de outubro, o mesmo dia em que Lucinda disse que deveria morrer. Diana não queria falar com ele sobre isso em primeiro lugar, porque ela odiava a ideia de saber quando alguém iria morrer. Diana decide levar John para a antiga casa de Lucinda, um antigo prédio abandonado onde sua mãe costumava se esconder de todos ao seu redor. Quando eles param, eles percebem que os últimos números da lista que seguem a data de 19 de outubro não eram os números 33, mas as letras invertidas de e que eles acham que são as iniciais de um nome. Na casa, John vasculha o quarto de Lucinda, onde descobrem que na última previsão significa que todos vão morrer. Ele também encontra muitas dessas pedras pretas na casa, como a que Caleb recebeu. Lá fora, Caleb e Abby estão no carro esperando eles voltarem. Ambos começam a ouvir sussurros e a ver aquelas estranhas figuras. Os sussurros os chamam para vir. A pobre Abby quase foi levada, mas Caleb usa a buzina do carro para chamar a atenção. John e Diana correm para eles, mas os estranhos se foram. John localiza um deles e corre atrás deles. Finalmente alcançando o homem, ele pergunta o que ele quer. Mas o homem abre a boca e uma enorme luz brilhante vem dela, e ele desaparece. Eles voltam para a casa de John, e não podem acreditar que sua mãe previu a morte de todos amanhã. E esta pode ser sua última noite juntos. Na manhã seguinte, John acorda vendo o desenho de Abby. De repente, ele percebe que o desastre final pode ter algo a ver com o Sol. O Sol atingindo o resto do sistema solar e destruindo tudo.
Ele rapidamente vai ao observatório e verifica as leituras recentes do Sol, que mostram níveis anormais de radiação solar. Ele acha que uma grande explosão solar pode ocorrer muito em breve, e isso pode ser a causa da destruição da humanidade. De volta à casa de John, eles se preparam para se esconder em uma caverna subterrânea onde Diana costumava brincar quando criança. É hora de ir. Ele vai ligar para Caleb, mas o encontra em sua mesa escrevendo uma lista semelhante à que Lucinda fez. Pelo que Caleb estava escrevendo, ele tem a sensação de que é a escrita de Lucinda na porta. 50 anos atrás foi fundamental para a última previsão, então eles voltam para a escola. Ele remove a porta específica, leva para casa e começa a desvendar a escrita. Diana está impaciente e quer chegar às cavernas antes que a desgraça chegue. Então ela rouba as crianças e dirige para as cavernas. John finalmente pega os números da porta, e ele assume que está é a coordenada onde eles podem sobreviver a este desastre. Mas quando ele sai, todos se foram, o que o leva a persegui-los por trás. Diana para em um posto de gasolina. Na estação, ela vê o governo anunciar que há problemas chegando e todos devem se abrigar, de preferência no subsolo. Diana vai ligar para John para dizer onde eles estão. John diz a ela que o porto seguro pode estar na antiga casa de Lucinda de acordo com as coordenadas. Mas ela está com medo e se recusa a ir para lá. Ainda no telefone, os estranhos roubam seu carro com as crianças dentro. Ela também rouba um carro e tenta segui-los, mas bate em meio caminhão. Ela quebra o pescoço e depois morre na frente de John. Exatamente à meia-noite, de acordo com a previsão de sua mãe. John dirige até a casa abandonada de Lucinda e segue um caminho de carro para o mato. Ele encontra muitas dessas pedras negras lá. Finalmente, ele vê um dos homens estranhos e ameaça atirar. Caleb o interrompe e diz a seu pai que os estranhos os protegeram o tempo todo, e que eles devem ir com eles para serem salvos. Acontece que foram eles que enviaram as mensagens sobre os grandes desastres, tentando salvar a humanidade de ser completamente destruída. Eles então revelam uma arca no céu. John fica surpreso. É hora de ir. Mas os estranhos só permitem que as crianças vão com eles. Somente os escolhidos devem ir. Caleb chora. Caleb e seu pai se despedem. E os homens se voltam para corpos brilhantes, e a arca vai embora. Lá no céu, muitas dessas arcas chegaram a vários outros lugares da Terra. Também estão partindo. John acorda de manhã naquele chão. Ele navega pela cidade agora turbulenta até a casa de sua família. Sua irmã o recebe com um abraço e ele diz a ela: Caleb está seguro. Ele entra na casa e abraça seu pai, depois sua mãe, e sua irmã se junta para um abraço em grupo. O clarão do sol começa a destruir tudo, e os leva também em seu abraço em grupo. Quando o filme termina, a arca deixa as crianças em diferentes lugares e vai embora. Caleb e Abby correm pelo campo em direção a uma enorme árvore. Esse foi o Recapitulando os Filmes. Inscreva-se para mais vídeos como este. Ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.